Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do nosso cultinho. Me desculpem por não ser tão frequente aqui, mas diante dessas coisas a gente sempre está tentando mandar as nossas devocionais, ok? Bom, o tema de hoje é sobre perdão e o texto-chave está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21. E bom, tá aí na tela e por favor acompanhem comigo. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e lhe perdoou a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão, para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Então, gente, nesse versículo, Jesus estava conversando com Pedro e Pedro tinha perguntado para ele: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar alguém? Quantas vezes eu devo perdoar meu próximo? 7 vezes? Mas Jesus respondeu para Pedro que não eram 7 vezes, eram 70 vezes 7. Gente, 70 vezes 7 dá 490. Mas Jesus não está falando para a gente perdoar nossos amigos, nossos irmãos, nossos inimigos, o nosso próximo apenas 490 vezes. Ele está falando para a gente perdoar nossos irmãos dia a dia, entende? E de coração. E Jesus conta uma parábola que um senhor decidiu pôr em dia as contas que os servos deviam para ele. Chegou uma vez, no decorrer do tempo, chegou um servo que devia muito dinheiro para ele. Mas como o servo não tinha como pagar esse dinheiro, o Senhor condenou que ele, a família dele, as coisas que ele tinha fossem vendidos para que ele pudesse pagar a dívida. Mas, como ele não tinha como pagar, ele suplicou ao Senhor: Por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Então, o Senhor teve compaixão dele, ele perdoou a dívida. E então, depois que o Senhor perdoou esse servo, ele saiu da presença daquele senhor e foi procurar outro servo que devia dinheiro para ele. E como o outro servo não tinha como pagar, ele agarrou ele pela camisa e mandou que ele fosse lançado na prisão. Mas tinha gente assistindo o que ele estava fazendo. E essas pessoas que estavam assistindo resolveram correr e contar para aquele senhor o que havia acontecido. O senhor ficou irado com ele, porque ele tinha perdoado uma dívida imensa para aquele servo, e aquele servo não teve compaixão do próximo dele. E a Bíblia nos fala em Mateus 6, versículo 15, que acompanha aí na tela.
Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Esse versículo é muito forte, porque ele fala que se a gente não perdoar o nosso próximo, se a gente não perdoar nosso inimigo, se a gente não perdoar o nosso amigo, o Senhor que está nos céus não vai perdoar a gente. Então é muito importante a gente perdoar de coração. Mas às vezes a gente tem dúvida, tem que perdoar essa pessoa de novo. Então a gente não pode pensar isso, a gente tem que pensar, olha a dívida que a gente tinha com Deus. Olha a dívida que a gente tinha com questão dos nossos pecados, dos nossos erros. A gente mente todo dia, a gente mata no nosso pensamento todos os dias, porque a gente tem ódio, a gente é orgulhoso, a gente peca todo dia. Mas Jesus morreu na cruz para nos perdoar, para a gente nos tornar justo. E às vezes a gente tem raiva, a gente tem orgulho de não querer perdoar o nosso próximo. Mas em Lucas 17, versículo 3 ao versículo 4, ele diz assim: portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. É isso que a Bíblia fala pra gente fazer. Se aquele irmão errou contigo, não importa o que ele errou, como ele errou, a gravidade do erro dele, a Bíblia está falando que a gente deve perdoar essa pessoa. Porque se a gente não perdoar essa pessoa, Deus não vai nos perdoar. Porque às vezes a gente pensa, nossa, essa pessoa pecou gravemente comigo, essa pessoa errou forte, eu nunca mais vou ser amigo dela. Mas Jesus perdoou os seus pecados. Por que você não quer perdoar o seu próximo? Por quê? Por orgulho. Mas a Bíblia fala que a gente deve perdoar todos os dias, 70 vezes 7. E não é um perdão de, olha, eu te perdoo. É um perdão de coração. É um perdão com sinceridade. Sabe? É muito difícil. Não é fácil. Eu não consigo perdoar as pessoas de um jeito fácil, sabe? É muito difícil. Mas é muito necessário porque a Bíblia nos manda. Colossenses 3, versículo 13 diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. A Bíblia nos fala que a gente deve perdoar como Jesus nos perdoou. E desafio você que está aí do outro lado a rever as dívidas que as pessoas têm contigo e a perdoar essas dívidas. É muito difícil, mas é muito necessário. Porque se a gente não perdoar o próximo, Deus não vai perdoar a gente. É uma verdade dura, é uma verdade sincera, mas é uma verdade totalmente verdadeira. É isso, gente. Muito obrigado e fiquem ligados que já sai mais uma mensagem. Tamo junto. Deus abençoe vocês.